No webinário desse mês, nós vamos dar continuidade ao projeto do Centro Rural de Vivências. No último, nós aprendemos como fazer o projeto no Visual Plan. E agora, eu vou ensinar a fazer o render, que na verdade é muito simples, já que diferente de outros programas, não é necessário fazer todo o procedimento de configuração dos materiais. Basta clicar em alguns botões, porque o objetivo do programa é que seja bem rápido e fácil mesmo. E por fim, eu vou ensinar como eu fiz a apresentação. Então, com o projeto aberto, nós vamos ir na aba Exibir, escolher o modo de visualização 3D, escolher os melhores ângulos, que a gente considerar aqui para o nosso projeto. Escolher um ângulo aqui da piscina, eu acho que eu gosto assim. E aí, assim que eu escolher, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui lá no final e vou apertar para poder salvar as câmeras. Então aqui eu posso escolher qualquer nome, vou colocar um mesmo e vou apertar OK. E aí assim eu vou escolhendo os outros ângulos. Então vou fazer um ângulo aqui também, Aí agora eu vou vir aqui na última abinha do Visual Render, eu vou escolher a iluminação adequada. Então, eu posso vir aqui, escolher o local, no meu caso aqui eu vou colocar Minas Gerais, Posso escolher a cidade, vou colocar aqui Juiz de Fora. Eu poderia optar por colocar latitude, para ficar tudo certinho e tal. Vou apertar em aplicar. Ok. Aí, eu posso aqui escolher a data do dia, porque isso vai interferir na minha iluminação, Eu vou deixar aqui hoje mesmo, colocar uma iluminação aqui, eu acho que de 2 horas. Eu posso optar aqui por mexer o meu norte, só que se eu escolher a minha cidade já certinho, já vai estar com o norte adequado, Então, se eu mexer aqui, vai mexer também o meu norte. Então, vou deixar dessa forma. Depois disso, basta eu clicar aqui em gerar imagem. Eu vou utilizar o LuxCore, que tem uma tecnologia mais nova, que tem constante evolução. Mas por enquanto a gente também tem aqui o Iafarai, que é o nosso renderizador tradicional. Mas é por isso que eu vou escolher aqui o LuxCore. Se você quiser fazer um teste rápido para poder ver se sua cena está sua cena está adequada aqui para o que você precisa, você pode vir aqui. O personalizado é para você escolher a proporção que deseja renderizar, então quanto maior aqui, melhor vai ser a qualidade. E essa melhor qualidade ela equivale ao gerar imagem aqui. Do lado aqui, a gente tem o nosso template. Então, o que é isso, É basicamente um filtro, onde a gente deixa a imagem basicamente com uma pré-produção. Então, tem a opção aqui, de Moonlight, que é uma iluminação mais escura, como se fosse à noite. O Sunset, que é o pôr do sol, Então, tem aquela iluminação mais dourada. O Tropical Sun, que é uma luz legal, assim como se fosse um dia ensolarado. E por último, o White Sun, que eu acredito que fica um tom mais frio, como se fosse um dia nublado. Aí, com cada um desses templates, vão um tipo de skybox. O que seria o skybox, É aquela imagem do céu e do fundo. Então, você pode escolher outro aqui, ou deixar o padrão que vai vir com o próprio template. Mas se você quiser renderizar sem o céu, para deixar a imagem sem o fundo e colocar depois, É só você apertar aqui na caixinha que tá o céu e desmarcar, porque aí não vai vir com o céu, Vai vir uma imagem sem fundo. E aqui, essa opção da GPU é para caso você tenha uma boa placa de vídeo e queira usar o potencial dela, Então, porque além de ficar bacana, vai ser um processo mais rápido. Então, é só clicar nessa opção aqui. Eu vou apertar aqui para colocar o céu. Vou escolher aqui um Tropical Sun. O céu que eu vou escolher é o Blue Sky. Então, ele escolheu aqui, ele vai renderizar dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar uma imagem sem fundo, então uma imagem PNG, para eu poder mostrar para vocês como é que faz essa pós-produção, inserindo a imagem posteriormente. E eu vou fazer uma imagem já utilizando o template e o skybox. Então, essa primeira aqui da fachada, eu desmarquei o céu, porque eu vou utilizar o fundo posteriormente. Então, basta eu vir aqui em gerar imagem e aguardar o render gerar, Quando terminar de processar o render, ele vai abrir essa ferramenta chamada Raster Edit.
ela serve pra gente poder editar as nossas imagens, e aqui na última abinha fica a nossa IA. Então, vou mostrar alguns detalhes que a gente pode fazer utilizando ela. Eu vou começar clareando um pouco as sombras, porque eu achei que ficou um pouco escuro, de acordo com o horário que eu coloquei. Então, vou vir aqui em Início, vou selecionar a área com essa primeira ferramenta, e vou ir clicando e contornando os pontos que estão com a sombra com um contraste bem alto. Eu posso tanto ir clicando quanto arrastando. Para finalizar, eu preciso clicar com o botão direito do mouse. E eu posso vir aqui no brilho e aumentar um pouquinho, tomando cuidado para não estourar muito. E agora eu vou fazer com as outras partes. Eu posso ir mexendo em outros detalhes como a nitidez, desfocar o fundo, o tom, né? Mas eu acho que aqui ficou interessante para o que eu quero. Agora eu vou utilizar a IA para poder melhorar o aspecto final da minha imagem. Então vou clicar aqui no melhorar fiel e aguardar um pouquinho. Então o resultado foi esse. Eu até gostei, mas ele colocou um elemento aqui que não tinha. Então o que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui no início, desfazer o que ele acabou de fazer, e vou utilizar o botão personalizado. Por quê? O botão melhorar fiel, ele usa 45% de criatividade. Se ele modificou alguma coisa do meu projeto, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir a porcentagem. Então dessa forma vai manter mais ainda as características que eu preciso. Então vou apertar aqui OK e aguardar novamente. Esse foi a segunda tentativa e eu gostei e achei que manteve muito mais e tá me agradando dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo e salvar como. Agora eu vou abrir a minha outra imagem, que eu renderizei com o céu, para poder demonstrar também. Aqui está. Aqui a gente pode ver que ela renderizou com o céu, o fundo, né? Eu até gostei do resultado dela, os tons, então não vou mexer nisso dessa vez, mas eu vou utilizar um outro botão da nossa IA, que é o completar, para eu poder editar um pouco esse lago, essa piscina natural, na verdade, né? Para ver se me agrada um pouco mais. Então eu tô aqui dando um zoom para eu conseguir visualizar melhor. Vou utilizar esse botão aqui de apagar polyline. E de forma despretensiosa, eu vou fazer aqui eu vou contornar, né? Não precisa ser muito perfeito, não. Já havia gostado do resultado, mas tô fazendo aqui para poder demonstrar o uso desse botão também. Eu vou pedir então para ela completar. Um comando que eu gosto muito de usar é pedir para ela completar com água cristalina em movimento. Vou aguardar um pouquinho e ela me dá então 4 opções de imagens para eu poder escolher qual que ficou melhor para o que eu preciso. Então vou dar uma olhadinha. Eu gostei aqui mais da segunda opção, então basta eu clicar nela que ela vai abrir aqui para mim. Se em algum momento eu estiver na dúvida, eu posso vir aqui em rever imagens, que vão estar lá as opções para eu clicar novamente. Então assim já me agradou mais. Eu posso fazer do outro lado aqui também. Novamente eu gostei da segunda opção. Eu posso agora pedir para ela melhorar novamente. Vou utilizar de novo 35% de criatividade. Prontinho, esse é o resultado. Vou salvar novamente. Agora, com o projeto pronto e as imagens geradas, a gente vai montar a prancha. Então vou vir aqui em exibir, papel, e aqui tá o meu papel.
Só que nesse caso vai ser um A3 vertical. Então eu sei que aqui a altura é o dobro, então vou colocar 420. Prontinho. Agora eu vou posicionando as imagens que eu gerei. Eu vou vir aqui em inserir imagem. Vou posicionar ela bem aqui em cima. Uma coisa importante a se falar é que esse aqui é o formato da minha imagem. Ela é um formato PNG sem fundo. Se eu for exportar essa imagem, ela vai ficar com o tamanho dessa borda para fora. Então é preciso ir lá na imagem e cortar ela antes de exportar. Então eu vou fazer isso. Então eu vou posicionar ela aqui em cima. Como eu escolhi colocar o fundo depois, eu vou importar aqui a imagem do céu. Percebe-se que se eu utilizar esse botão aqui, ó, eu deformo ela. Para não deformar, eu uso aqui. Só que nesse caso, como é só o fundo, não me importa tanto se eu for deformar, se não aparecer muito. Então, para mim tudo bem. Se não tivesse tudo bem, era só eu recortar a imagem antes de importar para cá. Eu vou recuar ela então aqui na aba formatação, para ela ir lá pro fundo. Então agora prontinho, ela já tá ali. Eu achei que ela ficou precisando de um pouco mais de céu, então eu vou descer um pouquinho mais aqui. Agora eu acho que já tá mais proporcional. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou acrescentar um retângulo em cima da imagem. Já vai abrir essa abinha de formatação. Eu vou tirar a borda dele, vou deixar transparente. E vou colocar ele com uma cor de verde, assim, porque eu quero que todo o meu projeto tenha essa atmosfera mais verde. O que eu vou fazer é diminuir a opacidade. Eu acho que eu vou deixar com 30, isso. Aí já deu um filtro meio esverdeado, né? Agora eu vou colocar o nome do meu projeto. Eu poderia importar a imagem em PNG da logo, só que como ela é muito simples, eu vou desenhar ela. Então eu vou fazer um quadrado, pode ser aqui de 15 por 15. Vou tirar o preenchimento. A borda eu vou deixar agora branca, em formato de S. Eu vou utilizar o polígono, espessura de 3. E ele é basicamente um triângulo. Pronto. Eu vou vir aqui, não precisa ser tão certinho, porque ele é mais orgânico mesmo. Se eu quiser, eu posso vir aqui e editar os nós, para poder ficar mais de acordo com o que eu preciso. Prontinho, só clicar do lado de fora. E eu vou também tirar o preenchimento dele e deixar com a mesma cor e espessura. Prontinho. Agora eu vou aqui inserir e vou colocar um texto. O texto que eu vou colocar é o título do meu projeto, que é Sustentarem. Ela vem com uma caixa aqui. Preciso redimensionar. E eu vou vir em formatação, retirar o fundo, deixar transparente, colocar também na cor branca, a cor do... Eu coloquei a cor da borda branca, mas na verdade é a cor da letra. E vou aumentar um pouco, estão 40, eu acho que 40 ficou bom. Então vou deixar aqui como 40 mesmo. Aumentar um pouco a caixa aqui, para não cortar. E embaixo eu vou colocar o meu subtítulo. Eu posso vir aqui e carimbar, para não precisar de usar a mesma, ter de fazer toda a configuração novamente. Então vou escrever aqui. Então é Centro Rural de Vivências, Monte Verde de Minas. Vou colocar aqui a formatação dentro do quadrado que eu criei. Eu posso acrescentar elementos à minha imagem. Eu vou colocar aqui uma escala humana. Eu tenho que lembrar de pegar a escala e recuar. Por quê? Pra ficar com esse filtro verde que eu coloquei, né? Eu posso também colocar como se fosse a sombra dela, né?
Eu posso fazer de diversas formas. Eu posso pegar ela, copiar, editar ela para ela ficar mais escura, colocar transparência, né? Só que nesse caso aqui, como só vai aparecer uma beiradinha, eu vou fazer com o próprio polígono. Eu vou pegar aqui no pé dela assim, vou fazer uma forma orgânica para ficar melhor. E vou fazer assim, ó. Finalizando sempre com o botão direito. Vou tirar a borda, colocar uma cor aqui meio cinza, não pode ser preto mesmo, e vou mudar a opacidade pra, deixa eu ver se 30 vai ficar bom, pode ser 30, pronto, já me deu aqui uma coisa parecida com uma sombra. Posso acrescentar outras coisas, mas vou deixar assim mesmo. Aqui eu posso acrescentar algum elemento, por exemplo, usar um retângulo aqui, ó, só para eu fazer um detalhe. Aí eu posso vir em início, vou vir aqui em piso, vou escolher vou colocar aqui. E aí eu posso vir aqui em formatação, ajustar a escala, ou aumentar, né? Ou diminuir, vou deixar assim. Só para dar um detalhe legal. Vou agora copiar esse texto, colocar aqui embaixo, vou escrever conceito e partido. Vou mudar a cor, vou colocar a cor verde, vou aumentar o tamanho dele, acho que não precisa ser desse tamanho, mas talvez isso, 24 ficou bom. Vou copiar ele aqui para baixo para eu colocar o meu texto. O meu texto, eu vou deixar ele no arquivo para vocês pegarem, se vocês preferirem. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu posso mudar aqui a formatação, colocar justificado. Pronto. Agora eu vou acrescentar a outra imagem que eu fiz com vocês. Vou colocar ela bem aqui embaixo. Como aqui embaixo eu quero colocar a minha planta baixa em destaque assim, eu vou diminuir ela, eu vou recortar ela um pouco, o céu aqui, a grama, para ela poder ficar menor. Pronto, eu vou colocar ela aqui pequenininha. Eu tô achando que eu vou subir um pouco o meu texto, porque ele tá ocupando muito espaço. Vou colocar ele aqui com 10, o tamanho dele. Vou colocar ela aqui embaixo. Ela vai limitar aqui o tamanho que eu vou ter para poder colocar minha planta baixa. Agora eu vou colocar os outros renders que eu gerei. Vou alinhar eles. Agora eu vou acrescentar uma legenda embaixo de cada imagem, para identificar sobre qual local se refere, né? Vou acrescentar outra imagem quadrada aqui do lado. Nela eu fiz a mesma coisa, eu utilizei a IA para recortar e colocar uma outra água no lago. Acrescentei os peixes, as figuras humanas. O fundo eu coloquei também com a imagem do local. Sempre lembrando de salvar o arquivo. Agora eu vou acrescentar aqui a minha planta baixa. Essa parte é bem legal. A gente vai vir aqui em exibir. Eu vou apertar aqui em criar, porque eu vou criar como se fosse uma viewport. Então eu vou fazer aqui o meu retângulo. E aqui vai aparecer o meu projeto. Então eu vou vir aqui, clicar em centralizar, mudar a escala, para uma escala que caiba aqui onde eu vou representar. Então vou aumentando e testando. Vou escolher um para 200. Vou vir aqui em posicionar para poder arrastar aqui e deixar centralizado. Vou colocar um para 250 que vai ficar melhor aqui, para aparecer tudo que eu preciso. Agora eu vou apertar aqui na visualização 2D e 3D ao mesmo tempo, porque eu vou alterar a cor do meu telhado. Então eu vou vir aqui em formatação, no preenchimento, e vou colocar aqui um marrom.
só para a representação ficar mais fiel. Aqui, começamento, vou colocar um cinza. Prontinho. Vou voltar lá na folha, assim ficou melhor. E uma coisa legal que eu vou fazer aqui, primeiramente eu vou vir em formatação, tirar essa borda. Vou clicar aqui no retângulo e vou fazer um retângulo degradê. Por quê? Com esse meu retângulo, eu vou deixar uma transição do branco para o transparente e aqui eu vou conseguir colocar a representação das minhas plantas. Então, vou vir aqui, vou tirar a borda de novo. No preenchimento, ao invés de deixar o sólido, eu vou apertar no linear e vou escolher aqui a cor branca. E agora, eu vou mexer aqui nessas bolinhas para deixar aqui na horizontal. Assim que eu fizer isso, eu vou clicar aqui no End Point, que é o ponto final, que está aqui no meu lado direito, e vou mudar aqui para deixar ele transparente. Agora, eu vou pegar o primeiro ponto aqui e vou ir para o meio, porque isso vai trazendo o meu branco mais para a direita. Então, eu vou fazendo assim bastante, mais ou menos aqui, vou deixar aqui no meio. E aí, eu vou arrastar ele pro lado até onde começa a ter planta. Porque quando começar a ter planta, eu não quero que suma. E aí, quando tiver começado, eu vou criar outro retângulo. Só que esse retângulo, eu vou deixar ele completamente branco. Pronto. Eu vou trancar os dois. Na verdade, primeiramente, eu vou carimbar, porque aí já fica aqui pro outro lado. Vou fazer isso também com o degradê. Só que o degradê, eu vou precisar ajustar para ele virar aqui num ângulo de 180 graus. Vou travar esses dois aqui para não correr o risco de mexer. E agora, eu posso ou mexer as bolinhas, mas eu acho que eu vou clicar aqui no Start Point. Vou deixar ele transparente. E no final, eu vou colocar a cor branca. Prontinho. Vou ajustar ele aqui para ficar certinho. E travar os dois. Agora, eu vou clicar no meu projeto, na aba de exibir e posicionar. Vou arrastar ele um pouquinho só pro lado. Prontinho. E agora eu vou começar a colocar minhas plantas. Eu vou fazer aqui um círculo de 25 por 25. Vou colocar ele aqui com preenchimento na cor branca. E vou copiar alguns. Eu já sei que eu utilizei 10 plantas, então vou tentar colocar 5 bolinhas desse lado e 5 círculos desse. Então, eu vou copiar aqui, vou colocar 3 aqui e 2 no meio. Eu posso também clicar aqui e copiar todos pro outro lado. Agora basta eu ajustar. Quando eu clico nesse botão aqui, ou com o botão direito, eu posso apertar para poder selecionar as entidades semelhantes. Então, dessa forma, eu consigo mudar a cor de todas juntas. Então, prontinho. Agora eu vou vir inserir as imagens. Eu fui lá no catálogo, peguei e salvei imagem por imagem das plantas que eu vou utilizar. Eu vou deixar elas disponíveis para vocês também.
Agora eu vou nomear elas. Posso pegar aqui e copiar. Lembrando que se essa parte aqui ficar para fora da folha, quando a gente for exportar a folha, ela vai ir com o tamanho errado, porque ela vai pegar essa parte que ficou para fora. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar nada saindo para fora. Agora eu vou criar uma outra bolinha, só que menor, para poder colocar aqui, para indicar quais são as plantas usadas no projeto. Então eu vou colocar aqui um círculo de 5 por 5. Vou colocar o preenchimento dele branco também. E vou colocar um número. Para esse número ficar mais destacado, eu vou deixar ele em negrito. E vou colocar preto mesmo. Então eu vou colocar aqui em todas. Reparei que a minha árvore, ela tá por baixo aqui da camada da minha forração. Então eu vou vir aqui em exibir 2D, clicar nela, vir em formatação e recuar. Vou colocar a mesinha aqui também da mesma cor do banquinho. Vou utilizar o botão de selecionar similares para colocar todos com preenchimento branco. E agora é só eu vir colocando o número neles. Prontinho, agora a gente pode vir aqui em arquivo, exportar a imagem, aí a gente escolhe qual a página que a gente tá, no caso eu só criei uma, aumento aqui a qualidade dela, e aí eu salvo em JPEG, ou eu posso vir aqui em imprimir, e salvar como PDF. E prontinho, assim você entrega um material técnico e visualmente interessante ao mesmo tempo, que o cliente consiga visualizar o projeto pronto. Então é isso, obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.